texto maravilhoso, o chamado de um homem que foi chamado com uma missão tão grande, que é a missão de pregar a palavra de Deus. Não é uma missão fácil. Amém. Não é um cargo qualquer. Amém. É uma responsabilidade que é dada a poucos. Amém. Escolhidos a dedo pelo próprio Deus. E quero compartilhar com as irmãs esse texto. Amém, Jesus. Quero, em alguns minutos, falar a respeito de 2 livros. Jeremias, capítulo 1, verso 4. O título diz assim: a vocação de Jeremias. Amém, Jesus. Jeremias no capítulo 1 e verso 4. E depois nós vamos voltar um pouquinho lá em Isaías no capítulo 6 e no verso 1, também o chamado de um outro grande homem que a Bíblia registra. Aleluia. O seu nome. Amém, Jesus. Vamos ler primeiro o livro de Jeremias. Diz assim: e veio a mim a palavra de quem? Senhor. Do Senhor, dizendo: aleluia. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Glória a Deus. E antes que saísse da madre, eu já te santifiquei. Aleluia. E eu te santifiquei às nações e dei a essas nações por profeta. Então disse eu: Senhor, não digas, não sei falar, não passo de uma criança. Jesus. Aí diz o Senhor: não digas assim, que não passas de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, e tudo que eu te mandar dizer dirás. Amém, Jesus. Então estendeu o Senhor a sua mão e me tocou na boca, e disse: agora pus as minhas palavras em vós. Aleluia, Jesus. O que me chamou a atenção no verso 9 diz assim: então estendeu o Senhor a sua mão e fez o quê? Aleluia. Glória Aí eu volto a Deus. para Isaías no capítulo 6, eu vejo a mesma cena se repetindo. Em um outro personagem tão importante quanto foi Jeremias. Amém. Dizendo assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Aleluia. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. E toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se movem com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo impuro de lábio, e os meus olhos viram o Rei do Senhor, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, Isaías, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirava do altar, e com ela tocou aonde? Aleluia. A minha boca. Oh, glória. Amém? Pode se assentar. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu estive essa semana ministrando e acabei ministrando essa palavra. As pessoas são iludidas, vislumbradas, às vezes com grandes pregadores. Amém. Mas às vezes eu me paro pensando, pastora, a entender o tamanho do meu Deus. E nesse contexto bíblico eu vejo que é impossível Amém. eu entender o tamanho do meu Deus. Verdade. Porque quando Jeremias ele recebe a vocação, o chamado, essa vocação já veio de família, ele já tinha esse chamado com ele, mas chegou a hora dele executar, chegou a hora dele pôr em ação, tudo aquilo que estava dentro dele exprimido, era a hora dele profetizar. Amém. Diante de uma nação que estava vivendo em pecado, uma nação que estava vivendo um declínio espiritual muito grande, chegou a hora de Jeremias fazer a grande obra, só que pesou sobre ele a responsabilidade de fazer essa grande obra. Amém. E aí ele tentou de todas as formas se esquivar, como nós tentamos se esquivar de algumas Amém, situações. é verdade. É fácil você pregar num grande tempo, difícil é você pregar quando você não vê ninguém. É verdade. Difícil, é fácil você falar onde todo mundo te aplaude. Amém. Difícil é quando você encontra oposições ou quando você encontra dificuldade. Aí é preciso se levantar de verdade os verdadeiros homens e mulheres. É verdade. E diz a Bíblia Sagrada que ele diz aí: Senhor, eu não passo de uma criança. Aí Deus começa a falar com Jeremias: deixa eu te contar uma coisa.
antes que a tua mãe conhecesse o teu rosto, eu já sabia como você Aleluia. era. Oh, glória. Antes que você existisse, Aleluia. antes que você existisse, eu já pensava, eu já planejava como ia tecer o teu corpo, Aleluia. como eu ia fazer você. Eu sei como seria a sua estatura, eu sei até onde você pode chegar. Talvez tem muitas pessoas que conhecem o meio, o começo da tua história, o meio da tua história, mas eu conheço o fim dela. Aleluia. Eu sei quem você é lá no final. Oh, glória. Sou eu que estou escrevendo Aleluia. a página final da tua história. É verdade. Então, olha, Jeremias, faça o seguinte: eu vou fazer algo por você, eu vou tocar em você. Amém. E aonde quer que você for, eu vou também. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que ele recebeu uma palavra profética do próprio Deus muito forte dentro do coração, dizendo assim: olha, não temas diante deles. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Olha, você vai encontrar pessoas que não gostam de você. Amém. Você vai encontrar pessoas que vão tentar te matar. É mas verdade. não temas, porque sou eu que estou contigo. Oh, glória. Sou eu que estou na frente. Aleluia. E quando elas pensarem que elas te derrubaram, não temas, porque foi eu que teci você. Oh, eu sei que aleluia. aí dentro desse homem que aparenta um homem de medo, de covardia, tem alguém muito corajoso. É verdade. Porque foi eu que te fiz. Foi eu que teci Aleluia. você. Glória a E Deus. diz ainda mais a palavra, diz assim: olha, não digas assim, não passa de uma criança, vá, e tudo que eu te mandar dizer, digas. Amém, Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que então o Senhor estende as tuas mãos, toca na sua boca e diz: agora eu pus as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Eu entendo que existem muitas pessoas que são chamadas, colocadas atrás do altar, nomeadas para estar atrás do altar, Verdade. mas elas foram escolhidas pela pessoa errada. Verdade. Elas foram tocadas, elas foram recebidas pela pessoa errada. Verdade. A Bíblia diz que a primeira coisa que eu preciso entender, que a minha vocação ela vem de Deus. O meu chamado tem de vir de Deus. A minha escolha não pode ser uma escolha pessoal pelos meus atributos pessoais. A minha escolha tem que ser porque Deus me escolheu. É verdade. E quando Deus nos escolhe, você pode ir adiante. Aleluia. Quando Deus nos escolhe, qualquer projeto que tinha tudo para dar errado passa a dar certo. É verdade. Quando Deus te unge, quando Deus te separa, irmão, o diabo sabe que a obra é grande, então ele vai se opor mesmo. Ele vai colocar opositores. Mas a Bíblia diz que tudo que nós falamos vira decreto. Porque é verdade. Deus assim determina. Aleluia. Tudo que nós tocamos, a Bíblia diz que Jeremias, ele foi chamado para, foi chamado ele sobre as nações, para arrancar, para derrubar, e foi chamado para destruir, para arruinar, mas ele foi chamado também para edificar e para plantar. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Olha, você vai encontrar um terreno hostil, você vai encontrar dificuldade, mas quando você tocar, o que estava derrubado vai ser edificado. Amém, Jesus. O que estava perdido vai ser encontrado. É verdade. Essa é a nossa missão. Verdade. Essa é a nossa missão, levar uma palavra que venha edificar. É verdade. Aonde nós entrarmos cheio da presença de Deus, Amém. debaixo do chamado de Deus, Amém. as coisas começam a acontecer. É verdade. Eu encontrei muita oposição no começo da minha história, no começo do meu ministério. O pastor que me ungiu, ele disse que ele não gostava de mim, mas ele foi obrigado a me ungir. Amém. A pessoa que me colocou atrás do altar, ela disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum. E essa pessoa foi meu membro. Eu pastoreei ela, sua família. Glória a Deus. E o que isso me engrandece? Não. Isso mostra, irmão, que pode dar volta o mundo inteiro. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Amém. No As tempo promessas de Deus dele. não parecem Aleluia, esquecidas. Jesus. Eu volto para o livro de Isaías e vejo um homem também sendo tocado pela boca. Mas agora não por Deus. A Bíblia diz que um dos serafins vai lá até o trono de Deus, pega uma brasa viva e toca na vida de Isaías. Mas o que me chama a atenção neste texto bíblico, já vou passar de novo para o pastor para não tomarmos tempo. Amém. O que me chama a atenção nesse texto é que no chamado de Isaías, a Bíblia diz que Isaías tinha um problema muito sério, muito sério. Isaías não assumia a sua personalidade. Isaías, ele passou muito tempo, se você olhar do versículo 1 até o versículo 5, Isaías apontava o pecado de todo mundo, mas ele mesmo não parava para pensar onde ele errava. Isaías tinha ele mesmo como autossuficiente para fazer o que fosse preciso. Amém. E não era. E Deus começa a ensinar no capítulo 6 a Isaías que ele não era tão grande assim. Amém. Que ele precisava assim ser modelado, que ele precisava ainda de alguns ajustes para fazer a obra que ele ia fazer. Amém. Porque Deus já conhecia também
desde a madre, desde o ventre da tua mãe, que ele seria um grande profeta. A Bíblia o chama de profeta messiânico, aquele que profetizou aquilo que viria sobre a face da terra. Diz a Bíblia Sagrada que no ano que morreu o rei Uzias, acompanhe aí comigo, Isaías capítulo 6, gostaria que a pastora também acompanhasse, para nós podermos falar de 4 versículos. Amém, Jesus. Capítulo 6, o verso 1. Diz assim: é no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Amém. Deus dá a Isaías uma visão do reino dos céus. E ele chama Isaías para conversar, pastor. Ele diz assim: Isaías, o que você, no ano em que morreu o reino dos Uzias, havia dito que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus chama Isaías, pastor, e diz assim: Isaías, o que você está vendo, Senhor? Eu estou vendo um grande trono. E o Senhor está sentado sobre ele. Aleluia. Ele diz: e o que mais? E a orla do seu manto enche toda a terra. Amém. Aí Deus prossegue dizendo assim: Isaías, você vê mais alguma coisa? Vejo, Senhor. Eu vejo milhares e milhares de anjos voando. Eu vejo serafins voando. E como são esses serafins, Isaías? Ele fala assim: ó, são diferentes de tudo que eu tenho visto na terra. Esses serafins, eles têm 6 asas, mas com 2 eles estão cobrindo o rosto. Com 2 eles cobrem os pés, e só com 2 eles voam. Aí quem sabe Deus pergunta ele: mas você entende o que vê? Não entendo. Então deixa eu te explicar. E tem uma explicação. Por que 6 asas? Por que com 2 cobriam o rosto? Por que com 2 cobriam os pés e só com 2 voavam? Mas o que chamou a atenção de Isaías é que eram muitos, e ninguém atropelava ninguém. Eles voavam na direção certinha. Cada um passava pertinho, o outro não esbarrava ninguém. Sabe o que isso me ensina, pastor? Que tem espaço para todo mundo. Amém! Ô, glória! Debaixo da unção de Deus, Aleluia! ninguém atropela ninguém. É verdade. Ninguém bate ninguém. Quem está na unção de ninguém Deus. toma o Aleluia! lugar de ninguém. Amém! Na presença de Deus, irmã Fátima, o rico senta com o pobre, Isso. o gordo se assenta Amém. no mesmo altar com o leiro. E não tem isso. A Bíblia diz que Isaías vê os anjos voando em sintonia. A igreja precisa viver essa sintonia. Amém. A igreja precisa do leigo. Amém. A igreja precisa do ignorante. A Amém. igreja precisa do pobre, precisa Amém. do rico. Mas a igreja precisa, acima disso tudo, pessoas que conseguem ver Deus. Amém. Visões de Deus. Aleluia. E diz mais: o que mais você vê? Eu vejo eles clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E eles estão clamando, sim. E o que acontece quando eles clamam? Ah, os umbrais das portas se movem com a voz daquele que clama, e toda a casa se enche de fumaça. Aleluia. Sabe o que Deus estava nos ensinando ali? Estava nos ensinando que quando nós clamamos, as coisas começam a se mexer. Amém, Jesus. Quando nós começamos a clamar, a Bíblia nos ensina que quando nós começamos a invocar Aleluia. o Deus de Isaías, o Deus poderoso, o Deus que nos conhece desde o ventre da nossa Amém, mãe, o Deus Jesus. que antes da nossa mãe pegar nós no colo e saber como nós somos, como nós Ele já nos conhecia. É verdade. Antes que você já parou para pensar, pastora, Deus já sabia a tua estatura, Deus já Aleluia. conhecia o teu caminhar, a tua história, antes de todo mundo. Amém. Então você acha que ele conhecendo tudo isso, ele já não planejou algo especial para você? Aleluia. Você acha que a irmã Fátima, ele sabia que você estaria aqui? É verdade. Ele não trouxe você até aqui, mas ele foi preparando situações para você estar aqui. É verdade. E você foi ouvindo a voz dele Aleluia. de uma forma inconsciente, de uma forma inocente de estar aqui. Verdade. Ele não obriga ninguém para a igreja. É verdade. Mas ele chama. Aleluia. E tem pessoas que conseguem ainda ouvir essa voz. É conseguem verdade. ouvir essa voz na inocência. E começa a então buscar a Deus. É E verdade. diz a Bíblia Sagrada que os umbrais das portas se movem com a voz daquele que clama. E aí eu começo a entender uma coisa muito importante. Isaías estava sendo ali lapidado para fazer a obra de Deus. É verdade. Existem muitas pessoas, irmão, que sobem no altar de qualquer jeito, mas existe primeiro uma preparação. Amém. O altar não é para qualquer um. É verdade. A Bíblia diz que
Deus ele escolhe, chama todo mundo, mas para usar ele pega os escolhidos. Amém. Deus tem os queridinhos dele na obra. É verdade. Deus tem pessoas especiais. Amém, Jesus. Deus convidou, Deus não fez rejeição de nenhum daquela multidão que eu seguia, mas só 12 ele deu o direito de falar no nome dele. Deus deu a ele a autoridade para falar no nome dele, porque eram escolhidos, eram pessoas especiais. Jesus. E ainda Deus tem pessoas especiais nessa terra, pastor. É verdade. Pessoas que têm coragem, irmã Fátima, de fazer a obra de Deus. Amém. Pessoas que ninguém o reconhece. Verdade. Pessoas que talvez a pessoa olha para eles e diz assim, olha, este irmão é só mais um coitadinho, é só mais um maluco que está na igreja. Aí Deus fala assim, é porque você não conhece o fim da história dele. É verdade. É porque você não sabe para onde eu estou levando ele. Amém. É porque você não sabe a última página da história dele, o que eu estou escrevendo. É verdade. Então, irmã Fátima, sinta-se especial nessa Aleluia, noite. Jesus. Se sinta especial nessa noite. Aleluia. Aqui. Amém, porque Jesus. tem todo um livro escrito da tua história. Amém, e Jesus. Deus dá o direito de Satanás rabiscar todas as páginas da Aleluia. tua história. Mas a última página é em branco, é Ele que escreve. Oh, glórias a A Deus. última palavra, ela continua sendo de Deus. Ele não dá a ninguém a última página da minha história. É verdade. Para nós terminarmos, diz assim, Isaías agora, depois de ter essa visão toda, depois nós, assim, abreviamos aquilo que era para ser dito, algumas coisas por causa do tempo, mas depois de tudo isso, Isaías, ele deu o primeiro passo para se ter uma vida de vitória. No versículo 5 ele diz assim, ai Senhor, aí disse eu, ai de mim Senhor, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Uma coisa que Isaías fez aqui, pastora, que passa desapercebido pelos pregadores. Ele diz assim, Senhor, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou eu um homem de impuros lábios. Aleluia. Sabe Glória a o que ele Deus. fez ali? Ele reconheceu, Senhor, Amém. o defeito não está no povo, o defeito está em mim. Amém. Sou eu que sou o profeta. É verdade. O povo não te conhece, mas eu te conheço. Amém. Senhor. O povo está pecando por ignorância. O povo está pecando porque eles não tiveram contato que eu tive com o Senhor. Eu tive visões com o Senhor. Aleluia. O Senhor me deu o privilégio de te conhecer de perto. Tem pessoas que estão na sujeira, uma Fátima, porque elas estão longe de Deus, mas nós estamos perto. Tivemos experiência com Deus. Então, nossa responsabilidade é maior. É verdade. Ali ele tomou a forma de servo e disse, Senhor, eu sou um homem puro. Senhor, sou eu que preciso, arruma a minha vida, porque eu quero sair pregando, mas eu quero sair pregando a palavra certa. Amém. Eu quero sair pregando a palavra com a minha vida como exemplo. Amém. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele faz isso, quando ele faz o reconhecimento dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus tira então do altar uma tenaz, e com ela toca a sua boca, e vi isto, e tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi os teus pecados. Aleluia, Ali, Jesus. houve uma grande conversão. Ali Isaías se saiu pronto. Amém? Ali Isaías foi pronto para fazer a obra de Amém, Deus. Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que o primeiro passo que eu preciso saber, eu preciso reconhecer que muitas vezes o defeito da igreja não está no pastor. Muitas vezes o defeito da igreja não está na igreja, está no pastor. Cada um precisa ter a responsabilidade, Amém, Fátima, de assumir os seus erros. O casamento não deu certo, achamos certo culpar o parceiro, e às vezes o defeito está em mim. Amém. Deus nos ensina uma coisa, aprender a corrigir, a aceitar que somos errados, precisamos mudar todos os dias. Amém, Jesus. E muitas pessoas não fazem isso, não dão o braço a torcer. Eu sou pastor, se eu assumir a minha fraqueza, como que eu vou ficar diante da igreja? Aí Deus fala assim, então você não está pronto para assumir a minha igreja. É verdade. Isaías fez isso, ele assumiu. O culpado sou eu. Amém. O povo está assim porque eu não estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. O povo está assim porque eu estou fazendo menos do que eu podia fazer. Eu estou fazendo menos do que eu tenho que fazer. O profeta é para profetizar. O profeta é para falar a verdade, viver Amém. a verdade. O profeta é para não ter medo, mas o profeta é para ser exemplo. Amém. Não tem como profetizar uma família feliz se eu não consigo fazer a minha família Amém. feliz. Verdade. Não tem como profetizar santidade se eu não sou santo. É verdade. Não tem como falar de verdade, não tem como chamar ninguém para a igreja se eu não sou uma igreja. Verdade. Então, era o que Isaías não conseguia fazer. A Bíblia diz que nessa vocação, nesse chamado de Isaías, ele primeiro teve que ver Deus. Ele primeiro teve que ver o trono de Deus. E do trono de Deus ele falou, Senhor, a igreja está morta. Aí Deus falou, olha, está morta nos teus ossos.
porque a orla do meu vestido está tocando a terra. Oh, E aleluia. se você olhar direitinho, tem fumaça lá. Aleluia. Se você olhar direitinho, tem brasa lá. É você que não está vendo, é você que está cego. Mas deixa eu aqui agora arrancar a venda dos seus olhos. A Bíblia diz que quando foi arrancada a venda dos olhos, ele viu que quando a orla do vestido do Senhor tocava a terra, toda a terra se enchia da glória. Aleluia, Jesus. Confirmação de ministérios. Que Deus possa estar confirmando o seu ministério. Amém, Jesus. Entenda uma coisa, não existe culto frio, não existe culto onde não tem adorador. Verdade. Se houver um adorador, pode ter certeza.